Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Por enquanto, e eu espero que só por enquanto, de forma online. Espero muito, meus irmãos, que em breve nós possamos estar juntos aqui. E aproveitando o mês de outubro, que para nós é o mês da Reforma Protestante, nós vamos falar um pouquinho desse tema, através dessa série de mensagens em reforma, fortalecendo os pilares da vida. E aí talvez você pode estar pensando, mas Bernardo, por que nós vamos falar de um assunto de mais de 500 anos atrás, agora em 2020, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão sofrendo, passando por necessidades, nós vamos lembrar de alguns pontos de mais de 500 anos atrás, justamente, meus irmãos, e ver como que este movimento impacta as nossas vidas e pedir ao Senhor para que cada verdade deste movimento possa fortalecer os pilares da nossa vida durante esse tempo tão difícil que nós estamos passando. Mas deixa eu trazer para você um cenário de tudo que aconteceu e um cenário de tudo que está acontecendo. E aí você vai entender como que esses assuntos, como que a reforma protestante, ela pode falar muito aos nossos corações neste tempo. A reforma protestante, que deu início em 31 de outubro de 1517, com o reformador Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, protestando contra toda a realidade da igreja naquele tempo. Naquele ano, naquele tempo, século XVI, eles ainda estavam sofrendo ecos da peste negra, que aconteceu, se não me engano, século XIII, final do século XIII. Mas, lembrando que, no mundo antigamente, nós não tínhamos transformações tão rápidas como hoje. Um sistema de saúde, um sistema de esgoto e toda a estrutura que nós temos hoje. E a peste negra que dizimou, matou 1/3 da população da Europa, e que algumas pessoas dizem que chegou até quase metade da população da Europa, e agora, quase 2 séculos depois, eles ainda estavam sofrendo com a peste negra. Pegando algumas histórias e alguns escritos de Lutero, ele conta como, por exemplo, quando ele entrou na faculdade de Direito, como ele sofreu ali naquele tempo, mais uma segunda onda, mais uma onda dessa peste negra. Na época da Reforma, pessoas sofriam. Posteriormente, nós vemos registros de Lutero falando, por exemplo, sobre isolamento social. Depois da Reforma Protestante, veja como que uma pandemia estava fazendo parte dos dias da Reforma Protestante. Tirando uma pandemia com a peste negra, nós tínhamos também guerras. Mas nós tínhamos uma religiosidade, uma igreja que se utilizava do medo que as pessoas tinham de ir para o inferno e vendiam pedaços do céu. Vendiam alguns pedacinhos do céu, como que se as pessoas pudessem comprar a salvação ou comprar um terreno no céu. Isso tudo foi o que ferveu no coração de Lutero, que o incentivou, o encorajou a protestar com aquela realidade, com aquele cenário e tudo o que estava acontecendo. Vamos dar um salto agora de mais de 500 anos, 2020, Covid-19, comecinho de março, se não me engano, dia 11 de março, a OMS declarou estado de pandemia. O mundo nunca mais será o mesmo agora. Por outro lado,
além do sofrimento, com todo esse estado que nós estamos passando por causa da pandemia, a corrupção. Quando a gente liga os noticiários, a corrupção, o abuso da política, aproveitando deste momento. Não acredito que as pessoas hoje tenham medo de ir para o inferno como elas tinham na época da reforma. Mas sabe, as pessoas hoje têm medo de perder tudo. As pessoas não têm medo do inferno, muitas pessoas, mas elas têm medo, por exemplo, de ficarem pobres. Elas têm medo de perder a sua saúde. Elas têm medo de perder as suas famílias. E é claro, normal. Porém, por um outro lado, nós ainda temos hoje uma religião que abusa do medo das pessoas, que dizem para as pessoas que elas podem comprar a riqueza. E eu vou dar para Deus algo e Deus vai me dar 10, 20, 100 vezes mais. Ou eu vou dar algo e Deus vai me retribuir em saúde e em prosperidade para a minha família, para a minha vida. Pessoas que têm medo de perder tudo e uma religiosidade que oferece a oportunidade de compra para essas pessoas, em uma realidade, em um mundo onde de fato as pessoas acreditam que elas podem comprar tudo. Você vê como que o cenário da reforma, ele é algo muito parecido e semelhante com o cenário que nós estamos vivendo hoje. Medos, incertezas, crises morais e éticas, e no meio disso tudo, nós estamos aqui. Quando paramos para pensar e olhamos como que Deus falou naquela época, através de tantos homens. E nós vamos falar neste tempo sobre essas verdades. Nós vamos falar sobre 5 pontos da reforma protestante que edificam as nossas vidas, que irão fortalecer os pilares da nossa vida neste tempo. Nós vamos falar somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a Deus a glória. Por isso que nós estamos falando sobre este tema, este mês de outubro, em reforma. Nós vamos orar, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor separou este momento, Deus, esta série para este tempo, ó Pai, para que o Senhor esteja fortalecendo os pilares da nossa vida, fortalecendo os nossos corações, ó Pai, através dessas verdades, ó Pai, tão profundas, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, quando nós paramos para pensar em tudo que aconteceu por conta da pandemia, por conta de todo o cenário que nós estamos vivendo, nós paramos e reconhecemos que alguns pilares da nossa vida, eles foram trincados. Alguns pontos da nossa vida que nós reconhecemos como pilares, eles foram abalados. O medo de perder o emprego, o medo de perder um familiar, o medo da perda que todos os dias bate a nossa porta em alguma área da nossa vida por causa da incerteza de tudo o que está acontecendo no mundo. E sim, isso nos atinge, isso marca as nossas vidas. E alguns pilares foram trincados. Por isso nós precisamos de uma reforma. Meus irmãos, quando nós falamos de reforma, eu moro em um apartamento, né? E algum tempo atrás eu fui fazer uma pequena reforma no meu apartamento, muito pequena, uma reforma de 2 dias, mas foi algo muito difícil. Foi algo muito trabalhoso, quebrar um pedaço de uma parede, aquilo incomodava
incomodou o pessoal do prédio, incomodou eu e a Cíntia que estávamos trabalhando de casa. A reforma é algo que incomoda. É algo que vai transformar, vai trazer um excelente resultado, mas quando nós estamos passando por este processo, alguns incômodos, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. E da mesma forma é conosco, quando nós falamos de uma reforma. Há mais de 500 anos atrás foi incômodo. Há mais de 500 anos atrás marcou a vida de pessoas, incomodou pessoas, tirou pessoas da zona de conforto. E hoje, quando nós falamos a respeito da reforma protestante, da reforma de Deus em nossas vidas, que ela continua dia após dia, ela marca as nossas vidas. Ela tira a nossa vida da nossa zona de conforto. Mas sabe algo que acontece quando nós falamos de reforma? Nós gostamos de buscar algumas soluções rápidas, mas não eficientes. Pense em um pilar quebrado. Agora pense em você colar esse pilar com, por exemplo, uma cola Super Bonder. Vai funcionar? Vai funcionar colar um pilar com cola Super Bonder? Aí talvez alguém aí vai dizer, talvez se usar muita cola vai funcionar. Não, cola Super Bonder não é para colar um pilar. Mas quando nós estamos passando por alguma crise, quando os pilares da nossa vida, eles estão abalados, frequentemente nós buscamos algumas soluções rápidas para remediar aquela situação. Mas para os pilares da nossa vida, para que eles possam ser fortalecidos, nós precisamos de verdades profundas. E hoje eu quero falar sobre esta primeira verdade: somente a fé. Somente a fé em Cristo, em Deus, pode restaurar os pilares da nossa vida. Para isso eu quero convidar você a ter um texto bíblico próximo a você e abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe comigo esta leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somente a fé. O que significa esta expressão? Somente a fé.
e como ela pode transformar, como esta verdade pode fortalecer os pilares da nossa vida e transformar as nossas vidas. Eu quero trazer algumas verdades a respeito do somente a fé em 3 pontos. Em primeiro lugar, para viver pela fé, precisamos reconhecer quem nós somos. Veja o versículo 1 ao versículo 3, o que Paulo ele vai dizer. Paulo ele já começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Deixa eu parar um pouquinho. No slide você está vendo aí uma imagem de alguns zumbis de uma série muito popular atualmente, que é The Walking Dead. Eu acho que talvez alguma imagem, algo que o cinema, a mídia conseguiu trazer um pouquinho em forma de imagem daquilo que Paulo está falando, mas muito pouco ainda, é esta imagem. Quando Paulo está dizendo: vocês estavam mortos por causa dos pecados. Vocês andavam dessa forma. Paulo ele apresenta aqui uma condição de alguém que não tem escolha. Vocês estavam mortos e ponto. Essa era a condição da vida de vocês, era assim que vocês viviam, e vocês não tinham outra escolha. E aí o texto segue: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Seguiam aqui, ele traz a ideia de um rio. Agora pega a imagem que eu coloquei dos zumbis, dos mortos andando, coloca eles todos em um grande rio, e este rio está descendo ladeira abaixo, em alta velocidade, em maré alta e cheio desses zumbis. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Éramos como mortos no meio de um grande rio que estava caminhando ladeira abaixo e que não tínhamos como sair deste cenário. É assim que nós vivíamos. Ainda mais, além de estarmos mortos, de não termos escolha alguma, ou você já chegou para em um velório, ou enfim, espero que não, mas se você chega diante de um corpo e diz para ele fazer algo: ei, levanta, corpo, vai, corpo, reage, mas esse corpo está morto, não tem vida. Ele vai reagir? Não, ele não vai reagir. Essa é a realidade que Paulo está trazendo a respeito daquilo, a respeito de quem nós éramos. Mais ainda, estávamos mortos em nossos pecados e ainda debaixo de alguns poderes. Primeiro poder que Paulo vai falar, o sistema. E ele vai falar a presente ordem deste mundo. Mundo aqui é o sistema. Estávamos como mortos em um rio, ladeira abaixo, debaixo do sistema deste mundo que encobre as nossas vidas, que sufoca as nossas vidas, que nos chama a viver um modelo de vida distante de Deus, focado em nossos corações, focado em nosso ego, focado em nossa vida, completamente distantes de Deus. Esse é o convite deste sistema. Segundo o poder opressor que Paulo ele vai falar, o diabo, e ele vai dizer: e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E sabe, meus irmãos, uma verdade que este sistema quer que você deixe de acreditar é que o inferno e o diabo não existem. Viver não acreditando no inferno, viver não acreditando na atuação deste inimigo, é viver de forma tola, porque ele está atuando.
Talvez se alguns de vocês assistiram a série de mensagem passada, nós vemos a atuação dele no livro de Jó. E como que o diabo militava para que Jó vivesse um modelo de vida que não glorificasse a Deus. Essa é a grande intenção, esse é o grande desejo dele, desde Gênesis, e ele está trabalhando para nos distanciarmos da glória, da imagem, da semelhança de Deus, e nos tornarmos mais distantes a um modelo de vida que não glorifique a Deus. Terceiro poder opressor que Paulo ele vai falar, a carne. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Além de sermos como mortos andando em um rio, ladeira abaixo, debaixo do sistema, debaixo do poder das trevas, ainda tem a nossa carne, a nossa natureza caída. E quer ver? Deixa eu exemplificar como isso é muito claro na vida de uma criança. Na vida de uma criança que, muito pequenininha, você já percebeu como que é muito difícil ensinar algo bom, algo certo? Agora, veja que nós não precisamos ensinar as crianças a fazer o que é errado, a colocar a mão, o dedo, enfim, onde não podem. E como é difícil quando você fala, não. Muitas crianças ainda olham para nós e ainda vai tentando fazer. Você fala, não pode. Mas ela quer fazer. Assim é a nossa vida. As inclinações da nossa carne. É como que Deus dizendo não, mas distantes de Deus, nós vamos declinar. Por causa das inclinações, por causa desse poder da nossa natureza. Somente a fé é reconhecer quem nós somos. E sabe o resultado, o que Paulo vai dizer no final do versículo 3? Como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Se você chegasse perante Deus e falasse assim, Deus, eu quero tudo que me pertence, cairia um raio sobre a sua cabeça e você seria fulminado, porque é isso que você merece. Ou se você cantasse e Deus ouvisse tudo aquilo que está no meio das músicas e você dissesse, eu quero de volta o que é meu, e Deus ouvisse e realizasse, um grande raio iria cair sobre a sua cabeça, porque era isso que merecemos, era isso que tínhamos, a ira de Deus. E veja como que o versículo 1, 2 e 3, Paulo é duro, mas Paulo ele é totalmente contra a cultura em nosso tempo. Em um tempo onde a bandeira, onde que o sistema diz para nós é que o ser humano, onde que você é incrível, que você é bom, que você faz tudo certo, que você obedece à lei, que você é honesto, que você paga os impostos, que você ajuda os projetos sociais, você é uma ótima pessoa. Por que você estava caminhando para a morte então? É isso que o sistema vai nos dizer. Uma cultura de performance, onde você pode fazer para conquistar, aonde você pode fazer para obter a salvação, para obter algo de Deus, onde você dá algo para Deus e Deus vai te retribuir em dobro, como se Deus tivesse alguma obrigação com você. Em uma cultura onde, em meio aos coaches, a tantos livros de autoajuda, e deixa eu abrir só um pouquinho, quando eu falo de coaches, por favor, não confunda com coach, aquele coach profissional. Por exemplo, você é um empresário, e você tem um coach que vai falar a respeito de empreendedorismo com você, que vai te falar a respeito de marketing, que vai te falar a respeito dos processos de administração.
Ou você é um analista de sistema e você tem alguém, um coach, que vai te falar a respeito disso, alguém experiente que vai te ensinar a respeito disso. Sim, existem bons coaches para áreas específicas. Agora, em uma cultura de positivismo, onde as pessoas vão levar você a dizer, diga para você mesmo, eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu faço, eu. Paulo está dizendo, vocês não podiam, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês não tinham poder de decisão, poder de escolha, vocês não podiam nada. Somente a fé, meus irmãos, é reconhecer quem nós éramos. Somente a fé é reconhecer quem nós somos e a nossa total incapacidade de nos salvarmos. A nossa total incapacidade de obter a salvação. Mas aí o texto continua. E em segundo lugar, para viver somente pela fé, precisamos reconhecer o que Deus fez. A partir do versículo 4, nós vamos ver o que Deus fez. Veja o versículo 4, todavia, ou mas. Talvez agora você estava indo no sofá da sua sala, um pouco afundado agora, apreensivo em ficar sabendo quem nós somos. Quando nós falamos sobre fé, precisamos olhar para a nossa vida e reconhecer quem nós somos. E aí vem todavia. Mas, aí você pode respirar um pouco. Mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus, Ele agiu com amor e misericórdia, como ação, como ato exclusivamente dEle. Não era algo que Ele olhou para nós e viu, nossa, que bonitinho, nossa, Ele merece algo. Não, por atitude exclusivamente dEle para nós. Nós estávamos mortos, mas por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, Ele nos deu vida. E a palavra continua, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pense algo comigo. Um morto, com toda essa situação, era a nossa realidade. Deus, Ele nos traz da morte para a vida. E porque Ele nos traz da morte para a vida, nós podemos enxergar a Cristo, nós podemos conhecer a Ele, porque Ele se revela para nós, e por causa disso, nós temos a oportunidade de ir em direção à sua graça, que se torna irresistível para a nossa vida, agora vivos em Cristo, para uma nova vida. Somente a fé é reconhecer o que Deus fez, é saber que nós não tínhamos nada, é saber que Ele nos resgatou, que Ele nos deu vida, que Ele abriu os nossos olhos, que Ele fez com que possamos reconhecer quem nós somos, os nossos pecados e as nossas transgressões. Sabe por quê? Que somente a fé é olhar para a nossa vida e reconhecer quem nós somos, porque Cristo é quem nos revela. Porque Deus é quem nos revela por causa do seu amor, e por causa disso nós podemos nos arrepender, porque é Ele quem traz vida, é Ele que gera atitude, é Ele que gera isso em nossos corações. É Deus que nos vivifica, que nos restaura, que nos transforma, que traz arrependimento. É Ele para nós, e não existe nada em você e em mim que possa atrair a graça de Deus. Nós atraímos a ira,
mas em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte, nos deu a sua vida. Em Cristo, nós podemos ter uma nova vida com Deus, restaurados com Deus. Somente a fé é reconhecer quem nós éramos e ver o que Deus fez, pela sua graça e pela sua misericórdia. Terceiro aspecto daquilo que Deus fez em nossas vidas: Deus nos deu uma nova esperança. Veja o texto: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus nos resgatou? Porque você era bom? Não. Para a glória dele em seu amor, para demonstrar a sua glória, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, dele e para ele. Tudo é por meio dele. Somente a fé, meus irmãos, é reconhecer quem nós éramos, é reconhecer o que Cristo Jesus fez por nós. E nesses dias, como que essa verdade fala aos nossos corações? Demonstra a nossa total dependência do Senhor. John Hobbes, ele diz o seguinte: a fé somente é a confissão de que tudo o que é necessário para a nossa aceitação diante de Deus foi realizada pelo próprio Deus em Jesus Cristo. É um reconhecimento de que o próprio Cristo, em nosso nome e em nosso favor, cumpriu todas as obrigações diante do tribunal da justiça eterna. Esse ato redentor foi tão completo e perfeito que não podemos e não precisamos adicionar nada a ele, e não podemos fazer por nós mesmos. Ele nos atraiu, ele tirou o nosso fardo, ele nos ressuscitou. A grande imagem que eu lembro deste ato é do peregrino, da obra O Peregrino. Quando ele se encontra com a cruz, ele enxerga a cruz e o seu fardo é retirado, e ele tem uma nova caminhada nesta jornada. Foi isso que Jesus, foi isso que Deus em Cristo Jesus, pelo seu amor, graça e misericórdia, foi isso que ele fez. Nos atraiu, nos deu vida, tirou o fardo de pensar que nós tínhamos que fazer alguma coisa, o fardo de pensar que eu precisava conquistar, o fardo da performance, de que eu tinha que fazer para conseguir algo. Não, nós não carregamos mais este fardo, porque é pela graça, é por Ele, por ação dEle, por amor dEle, por nossas vidas. John Hobbes, ele continua: a fé somente é uma humilhação do homem no pó, uma dependência de Deus para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Uma dependência de Deus. E como nós precisamos depender do Senhor, dia após dia. Mas, olhando para este tempo, meus irmãos, onde a vida ficou incerta, onde nós não sabemos ou se podemos perder, onde os pilares da nossa vida foram trincados, onde a nossa vida foi abalada, somente a fé é uma dependência total em Cristo Jesus, de saber que a nossa vida está perante Deus, e Ele quem está governando todas as coisas, porque Ele quem nos resgatou, Ele quem nos deu uma nova vida, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, e nós estávamos mortos e agora estamos vivos em Cristo Jesus, sabemos desta verdade, de que Ele está coordenando todas as coisas. Veja como somente a fé transforma os nossos dias. E aí talvez você está pensando: mas Bernardo, se eu não podia ter atitude nenhuma,
Se eu não podia fazer nada para me salvar e ainda não posso fazer para me salvar, porque é somente pela fé, então, quer dizer que eu posso passar a viver como eu quero? Não. Somente a fé é reconhecer quem nós éramos, o que Deus fez, e em terceiro lugar, para viver somente pela fé, precisamos responder a Deus. Versículo 8 ao versículo 10. Precisamos responder com confiança exclusiva no que Deus fez. E o Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é pela sua performance, mas é por aquilo que Deus fez em sua vida. Precisamos responder com total confiança. Somente a fé é responder com total confiança e exclusividade, saber que é Deus que age em nossos corações. Segundo, responder a Deus é rejeitar toda autossalvação, toda performance. Rejeitar aceitar que éramos incapazes, que não podíamos fazer algo. E aí o texto continua: não por obras, para que ninguém se glorie. Não por você. Aí talvez ainda continue a pergunta: mas Bernardo, o que então eu tenho que fazer? Porque foi Deus quem fez, eu não tenho que fazer nada para me salvar. Versículo 10. Isso traz uma responsabilidade para nós, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Criação aqui é a palavra do grego que dá origem para a palavra poema. Esta é a obra de Deus, a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus, porque somos criatura, feitos como um poema, para a glória dele, para andarmos em boas obras. Somente a fé nos responsabiliza, nos traz a responsabilidade de vivermos em novidade de vida. Para nos salvarmos, não, mas por saber quem nós éramos, quem Cristo é e o que Ele fez por nós, andamos em novidade de vida nessas boas obras. Porque Ele nos chamou para viver dessa forma. Não são as obras que vão nos salvar, mas é a graça dele. Mas se Cristo me alcançou, então eu ando em novidade de vida. E Tiago, ele encerra este assunto a respeito das obras e da fé. Quando Tiago, ele diz: alguém me diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. E ele vai dar o exemplo no capítulo 4, sobre Abraão e sobre Raabe, como que eles foram alcançados pela graça de Deus, como que eles creram em Deus, na obra de Deus, e por causa disso, eles deram testemunha. Eles deram testemunha a respeito de Deus. Eles glorificaram a Deus. Viver somente pela fé é viver uma vida que glorifique a Deus. Como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Precisamos, meus irmãos, estar engajados em boas obras, em obras que glorifiquem a Deus. Neste tempo que nós estamos vivendo de incerteza, de pandemia, de pessoas que estão perdendo tudo, de pessoas que estão precisando, que nós possamos olhar, pessoas que precisam de um olhar para fora. Nós precisamos olhar para essas pessoas, olhar para o mundo à nossa volta, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão passando por necessidades, e sermos atuantes nisso, para a glória de Deus. Somente pela fé, viver somente pela fé, é saber quem nós éramos, mortos em nossos pecados, o que Cristo fez, que Ele nos resgatou,
E agora podemos andar em novidade de vida, através das boas obras que Ele nos chamou para a sua glória. Às vezes o pilar da nossa fé, alguns pilares da nossa vida que estão em volta da nossa fé foram abalados. Abalados por alguma perda, abalados porque queríamos que as coisas acontecessem de alguma forma e não aconteceram. Mas que o Senhor, que saber que não é pela nossa performance, que não é pelo que eu faço, mas é por Ele. Saber que Ele está agindo, de saber que Ele está no controle, de saber que Ele nos amou, possa fortalecer a sua fé, fortalecer o seu coração, para que você possa caminhar em novidade de vida. Eu quero terminar deixando aqui algumas perguntas para você pensar. Primeiro, nossa busca por Deus tem se caracterizado pela consciência de quem somos e do que Ele fez? Diariamente, reconhecer que éramos imerecedores da graça de Deus e olhar para o grande amor de Cristo Jesus, que isso possa motivar a sua vida, fortalecer a sua fé. Você tem respondido a Deus com a forma que Ele deseja que responda, sabendo quem Ele é, da graça dEle, rejeitando a sua autossuficiência, a sua autossalvação e vivendo em novidade de vida? Em terceiro, sua fé em Deus tem gerado uma vida marcada por obras que glorificam a Deus? O que você tem feito? Basta você olhar os noticiários, basta você olhar para os bairros, para as casas ao seu redor, basta você olhar para os seus familiares, você vai encontrar pessoas que precisam conhecer a Cristo Jesus, de pessoas que precisam conhecer a glória de Deus, de pessoas que precisam de uma ajuda. Nós precisamos estar atentos. Que o Senhor fortaleça as nossas vidas, meus irmãos, neste tempo. Que o Senhor fortaleça os nossos corações neste tempo, neste mês, através dessa série de mensagens. Que o Senhor fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que em tempos tão difíceis, ó Deus, que nós estamos vivendo, alguns pilares da nossa vida foram enfraquecidos. Alguns pilares da nossa vida, ó Pai, foram trincados, ó Deus. Mas nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça, Pai, os nossos corações. Fortaleça, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. A nossa fé no Senhor, ó Deus, que possamos responder com uma vida, vivendo para a sua glória, vivendo para a sua glória, ó Deus, para a sua honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.